Olá, eu sou Nilson Leão, Master Coach, mestre em artes marciais, e hoje eu vou falar sobre coragem. Coragem, como lidar com o medo, como você pode avaliar riscos e como é que você se dispõe à ação, ok? O que é coragem, né? Muita gente acha que coragem é ausência de medo, é aquela pessoa que enfrenta tudo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Coragem, né? Ninguém é corajoso o tempo todo, mesmo os mais corajosos, né? Coragem de fazer alguma coisa sem saber que risco está correndo, isso não é coragem. Isso é uma coisa meio insana. Não há sentido em você. É a mesma coisa que você colocar um paraquedas, pular de avião sem nunca ter praticado paraquedismo. Eu vou na cara e na coragem. Isso não existe. Isso é insanidade, isso é irresponsabilidade. Coragem é você ter até medo de realizar alguma coisa, todo mundo tem medo, mas é você sobrepor esse medo e realizar, fazer aquilo que você tem que fazer. Muitas vezes a gente tem, uma pessoa tem coragem, vamos dizer assim, quando entra de repente num prédio em chamas para salvar uma criança, quando pula num rio para salvar alguém. Isso é diferente, isso é uma coisa que vem na adrenalina, uma coisa química, é um instinto humano de salvar outro ser humano que realmente requer coragem. Muitas vezes uma pessoa que jamais imaginou que faria uma coisa dessa e faz, por instinto, por uma coisa humana. Agora, a coragem de você do dia a dia, que a gente precisa, no dia a dia é diferente. Eu vou contar duas histórias aqui. Uma foi quando eu comecei a treinar artes marciais. Comecei a treinar artes marciais aos 16 anos de idade, como todo garoto na minha época, nos anos 70, que ia praticar porque estava cansado de apanhar na escola, né? E então eu comecei a praticar artes marciais. Eu cheguei na academia, eu me lembro como se fosse hoje, e tinham dois faixas pretas lutando. E eu ouvi, até hoje eu lembro, eu ouvi o barulho do choque de pancada, de chutes, socos, enfim. E quando eu vi aquilo, eu me assustei. Eu falei, não vou conseguir fazer isso. Não tem jeito, não tem coragem para fazer isso, né? Eu vou apanhar, vou me machucar. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. E se não fosse o mestre que me ajudou, eu realmente não teria começado a praticar. E ele começou a me explicar que eu ia primeiro começar a treinar, que ninguém luta assim de repente, que enfim, existe toda uma técnica, todo um aprendizado, todo um treinamento. E eu pensei, falei, se eu conseguir ser metade do que esses caras são, eu estou satisfeito. E no final das contas eu fiquei muito melhor do que aqueles dois. Treino até hoje, já tem 42 anos que eu pratico artes marciais, né? E foi muito interessante, porque a primeira vez que eu fui lutar, eu já sabia o que fazer, já tinha. Foi uma coisa gradativa e depois, quando eu levei a primeira pancada, eu vi, não morri, olha que beleza. E daí eu continuei a treinar, eu continuei a praticar. É claro que eu me machuquei, é claro que eu cometi erros, é claro que eu tive lesões, mas faz parte da arte marcial, nada que não estivesse sob controle. E assim é na vida. Assim é em tudo que você faz no dia a dia. Quando você deseja fazer alguma coisa, mas que você não tem coragem para aquilo, primeira coisa, é o mesmo processo de uma arte marcial. Você vai aprender os fundamentos daquilo que você deseja. Como é que se faz? Qual é a base de tudo? Porque quando você começa a entender daquilo que você gostaria de realizar, enfim, as coisas começam a se clarear, você começa a ter um entendimento maior e daí começa a nascer a coragem. Coragem é uma coisa que se cria, ninguém nasce com coragem. A gente nasce inocente, né? Uma criança, quando sobe num armário para tentar pegar alguma coisa, ela não está sendo corajosa, porque um armário que ela pode cair, se machucar, ela não está sendo corajosa, ela está sendo inocente. Então não vamos confundir, né, coragem com inocência. Muitas vezes eu vejo adultos que são imensamente inocentes fazendo coisas que exigiriam realmente coragem, preparo e achando que poderiam fazer. Então vamos beira a inocência, né? Mas quando você se prepara, quando você começa a conhecer, é claro que qualquer coisa que você deseje fazer, que você não tem coragem, que envolva risco, seja físico ou financeiro, né?
você precisa se dispor a conhecer aquilo, você precisa se dispor a um treinamento, você precisa se dispor a conhecimento, a ter conhecimento, a ganhar conhecimento. Para falar de coragem, e que coragem não é uma coisa que se cria, contar um pouco da minha vida, de como eu cheguei ao coaching. Eu, aos 40 anos de idade, eu produzi um show, um evento, que infelizmente não deu certo. Isso já tem 18 anos. Infelizmente não deu certo e eu, no dia seguinte, me vi quebrado, sem emprego, com uma filha pequena. Minha filha tinha 10 anos na época, num colégio caro, eu morando num lugar caro no Rio de Janeiro, enfim. E a minha vida virou de cabeça para baixo. E eu tive que criar saídas, né? De primeiro eu fiquei realmente muito deprimido, fiquei 2 semanas deprimido, sem saber o que fazer, mas a primeira coisa que eu fiz antes de tomar qualquer atitude foi que eu tinha alguns meses à frente, 2, 3 meses à frente ainda de sustento, e eu fui refazer a minha mente e cuidar do meu físico, da minha saúde, que era o que eu tinha para poder seguir em frente. Então eu continuei a treinar, me dediquei mais ainda a treinar e lia muito. Eu sabia que eu tinha que trabalhar minha mente para poder sair disso, ou seja, me fortalecer para poder sair daquela situação, né? E eu vou dizer, não foi nada fácil, mas não foi impossível. Eu senti muitas dores, senti, mas foi tudo isso que me fez ser quem eu sou hoje. É tudo isso que me ajuda hoje muito no trabalho que eu realizo de coaching. Então, eu sempre digo para as pessoas o seguinte: se você gosta de quem você é hoje, agradeça a tudo de bom e principalmente de ruim que aconteceu na sua vida, porque foi isso que forjou quem você é hoje. A força não é forjada na facilidade. Então, realmente eu tive que me predispor a realizar coisas que eu nunca tinha feito. Eu fiz uma preparação mental e espiritual para poder entrar em ação. Porque eu teria que fazer alguma coisa. Eu teria que fazer muitas vezes coisas que eu não gosto, né? E eu fui vender produtos de porta em porta, depois de ter sido diretor de empresa, depois de ter sido gerente, enfim, depois de ter tido um certo status, né? Mas isso, graças a Deus, nunca foi uma coisa que me preocupou. Mas eu tive que... Precisa de coragem para você fazer isso, né? Porque a gente acha, acredita, e é verdade, que o tempo todo estão nos julgando. Isso é outra coragem que você tem que ter, né? Coragem para enfrentar o julgamento dos outros, para não se deixar levar pelo julgamento dos outros. O meu medo foi diminuindo, isso é treino, né? Você vai vendo que você não... Aquilo é igual das artes marciais. Pô, você precisa de coragem. Eu lutei muitos anos, lutei a Vera, né? Você precisa de coragem para você entrar num ringue e a porrada comer. Você entra num ringue, você tem um cara com sangue no olho para vir para cima de você. Tem muita gente que acha que isso é ignorância, o que isso é aquilo. A arte marcial, quando a pessoa entende realmente o que é uma arte marcial, o que ela pode fazer por você, aí isso fica de lado, né? Isso é um risco controlado. É uma questão de autocontrole, é uma questão de fortalecimento espiritual, de você usar a tua energia, teu equilíbrio mental, enfim. Você tem uma reunião, eu já ouvi muito, antigamente dizia-se que a natação é o esporte mais completo, mas a arte marcial é o esporte mais completo, né? Porque engloba equilíbrio mental, físico, velocidade, resistência, força, enfim, explosão, você tem tudo ali, e o raciocínio em microsegundos. E muitas vezes você tem que tomar decisões na vida em questão de segundos, outras vezes não. Mas eu considero o seguinte: o treino da arte marcial, ele é como aquele preparo que você faz antes de tomar tomar uma decisão, antes de você realizar alguma coisa. Ele te prepara para o improviso, né? O que é improvisar? Tem muita gente que acha que improvisar é falar de uma coisa que você não sabe e você dá teu jeito e improvisa. Não. Improvisar é quando você conhece bem alguma coisa e você vai fazer aquilo de improviso, vai falar de improviso, né?
Eu não posso falar de física quântica de improviso, porque eu não sou entendido em física quântica. Agora eu posso falar de coach de improviso em qualquer lugar, porque é a minha área. Então isso é improvisar. Então a arte marcial, o que ela faz? Te prepara para você improvisar, se necessário, na rua, ou contra um agressor, contra alguma coisa, você vai improvisar uma defesa. É um improviso, você vai fazer na hora de acordo com o que a pessoa fizer. Isso é um improviso. A verdadeira arte marcial, ela te coloca, ela te prepara para você agir sobre qualquer circunstância, em qualquer ambiente, de qualquer posição, né? Isso é a grande essência das artes marciais. É você ter liberdade de usar o seu corpo para agir da maneira que é necessária. Por isso que tanto Bruce Lee falava que não podia ter forma, né? Que seria como a água. A água você põe na garrafa, ela se torna a garrafa, você coloca num copo, ela se torna o copo, você bota numa xícara, ela se torna a xícara. E ele dizia, seja como a água. Bom, eu percebi que eu tinha que dar importância ao que tinha importância. E o que tinha importância era a minha família, era eu me levantar, eram os amigos que realmente estavam do meu lado, e aí você, quando você tem dificuldades, é que você vê quem são seus amigos de verdade, né? E aí eu vi que eu tinha muito poucos, mas bons amigos. E isso dá importância ao que tinha importância, ajuda muito a você criar coragem para realizar determinadas coisas. Você criar coragem, as pessoas falam assim, cria coragem, realmente, porque coragem se cria. Quando você vai caminhando, você vai andando na jornada, na direção daquilo que você deseja, coisas começam a acontecer. Um dos ingredientes importantes é também a paciência. É você saber que tem horas que você vai parar e você vai aguardar. É saber que um surfista, por exemplo, ele é corajoso, pega ondas gigantes. Mas quando ele toma um caixote, que ele está lá embaixo rolando, ele sabe que não é hora de brigar com o mar. Ele sabe que é hora dele relaxar e esperar passar aquela onda, onde ele segura o ar e deixa aquilo passar, ele está lá girando, mas ele está se mantendo calmo para poder depois subir e respirar, quando a onda tiver passado. Então, muitas vezes você está realizando alguma coisa e você precisa esperar a onda passar também. Isso não tem muita gente que acha que é vergonhoso você parar, você pedir ajuda, você retroceder, você dar um passo atrás. Não, eu chamo isso de inteligência. Eu tenho uma frase que eu digo que tudo na vida é treinamento, eu falo para todo mundo. Então é prática. E eu aconselho todo mundo a fazer uma atividade física, ficar forte mesmo. Porque quando você está forte fisicamente, você se sente muito mais capaz de encarar as coisas da vida. A postura, já existe estudos sobre a postura aumenta a tua testosterona, determinadas posturas, né? Então, faz diferença o teu estado físico e mental. Faz toda a diferença. Entendeu? Por isso que eu treino até hoje pesado. Então, estado mental e estado físico altera toda a química do seu corpo. E alterando a química, né, você produz mais serotonina, você produz mais endorfina, você produz mais... Na verdade, você tem pessoas que sonham alto demais, não é alto demais, não existe sonho alto demais. A questão é o quanto ela está preparada para aquilo, o quanto ela está disposta. Tem gente que acha que é só sonhar e pronto, né? Mas não é, você tem que estar disposto a entrar em ação. Você tem que estar disposto a passar por determinadas etapas. Você tem que saber quais são as suas habilidades reais, quais são as suas forças reais para realizar aquilo. Se você não tem as habilidades necessárias, ou não tem todas, quais são as habilidades que você precisa adquirir? Como é que você vai adquirir essas habilidades? Você está disposto a fazer tudo o que precisa para adquirir essas habilidades? Você está disposto a aguardar, a esperar o tempo que for necessário para que você realize? Porque tem gente que chega para mim e diz, ah, Nilson, mas eu vou levar 5 anos para fazer isso. É muito tempo. E aí eu respondo, sei. E se você não fizer, o tempo não passa para você. Você congela e você passa, os 5 anos não vão passar. Não, vou levar muito tempo. Vou levar 2, 3 anos para conseguir isso, 5 anos para conseguir isso. É muito tempo. Sei, é muito tempo. Então você não faz nada, não consegue isso e o tempo vai passar de qualquer maneira. Não tem sentido isso. E tudo é uma questão, né? Qual é o motivo de você fazer alguma coisa?
As pessoas fazem um monte de promessas no fim do ano e não cumprem nem 10%. Por quê? Porque não tem um motivo real para fazer aquilo. O motivo faz com que você crie coragem. Se o motivo for maior do que a dor, por exemplo, se a dor de não conseguir aquilo que você deseja, ela precisa ser maior do que a dor de ter que ter coragem para fazer aquilo, do que ter que empreender para fazer aquilo, de fazer tudo que tem que ser feito para fazer aquilo. Então a dor de você não conseguir aquilo que você deseja tem que ser bem maior do que a dor de ter que fazer tudo que é necessário. Aí você precisa saber se o que você deseja, se aquilo é real. Se você não está desejando aquilo, porque sempre disseram que você tinha que ter aquilo, que você tinha que ser aquilo, que você tinha que fazer, né? Nos dão desde criança, né? Eu brinco que tem uma palavra japonesa, tenki, né? Que a gente ganha desde criança. Você tem que ser isso, tem que fazer aquilo, tem que ter não sei o quê, tem que ser assim, tem que ser de... E você, quando você cresce, você tem uma pilha de tenki, que você não sabe se foi você que escolheu ou se te deram aquilo, se te enfiaram goela abaixo, né? Essa pilha de tank, né? De que você tem que fazer. Então, a clareza é o primeiro passo. Sabe exatamente por que você quer aquilo. Isso é uma coisa que é o seguinte, as pessoas muitas vezes querem que você haja de uma determinada forma, faça determinadas coisas, estude, coma, enfim, para que elas se sintam bem em relação a você. Não o contrário. Não que você se sinta bem. Teve um rapaz que queria ser jornalista, mas estava desacreditado, já tinha 20 e poucos anos. Na época eu tinha acabado, já tinha se formado, não conseguia. O meio jornalístico é muito pequeno. Você ter trabalho para todo mundo se forma em jornalismo. Né? Principalmente nos grandes jornais e tudo mais. E eu perguntei a ele de 0 a 10 quanto ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para ser jornalista. Ele falou 10. Eu falei, se a gente combinar deita, rola e finge morto na Avenida Rio Branco, você vai fazer? Ele falou, faço. E aí foi todo um processo de dor, de aprendizagem, de trabalhar de graça, de passar por loucos, chefes loucos, diretores loucos. E hoje ele é um jornalista em ascensão, num bom jornal, num grande jornal, que eu prefiro não dizer, mas ele é um jornalista já caminho de sucesso, né? Fazendo, empregado, trabalhando, vivendo, se sustentando, enfim, através do jornalismo. Já teve um caso de um rapaz que queria desistir de tudo, mas eu joguei pesado com ele, né? Ele desistiu de tudo, ia morar no interior, com os 2 filhos pequenos, com a mulher, na casa do sogro, trabalhando num balcãozinho de uma loja para ganhar uma merreca. Desisti de tudo que ele estava fazendo. Aí eu falei para ele, como é que seus filhos são pequenos agora, 2 e 3 anos, né? Eu falei, como é que você quer que eles se lembrem de você quando eles estiverem com 16, 17, 18 anos? Como um covarde de merda que fugiu e deu uma vida de bosta para eles, ou como um cara que ficou, fez o que tinha que ser feito e venceu? Aí ele começou a chorar. Ele falava assim, covarde não, covarde não. Covarde não. Eu falei, e o que você vai fazer então agora? Para mudar isso? 6 meses depois ele mandou um e-mail agradecendo, estava terminando a faculdade, estava fazendo não sei o quê, estava... Né? Eu acho que está se vendendo o excesso de número 1 no mundo. Eu acho que existe um excesso de você ser o melhor no mundo. Só existe um pódio para o número 1, numa empresa, em qualquer lugar. E parece que os treinadores, os coaches, os palestrantes querem colocar todo mundo da empresa nesse mesmo pódio. E aí fica uma competição exacerbada, muitas vezes, desleal. E desleal até com você mesmo. Porque é isso que você quer. O que é sucesso? Sucesso é o combinado entre você e o espelho. Você consegue ser corajoso agora, nesse exato minuto? Se você pensar, para fazer uma única coisa, uma atitude que você tem que começar a fazer. Você consegue essa coragem? Vamos para um exemplo.
você quer empreender, quer abrir um negócio. Mas você precisa primeiro conhecer aquele negócio, começar a aprender sobre isso. Você tem a coragem necessária só para isso? Nesse momento, começar a aprender sobre o seu negócio? Ver se ir mais a fundo? É só o que você precisa. Só que quando as pessoas pensam em coragem, elas pensam, vamos supor, você vai levar 1 ano construindo o seu negócio. 2 anos. Você pensa na sua coragem do tamanho de 2 anos. Você pensa na sua coragem como aquela coisa gigantesca para você poder construir aquela coisa, outra coisa gigantesca. Quando tudo é feito de pedaços. A tua vida não é feita de uma grande ação. A tua vida é feita de pequenas ações diárias. Então, você tem coragem nesse minuto para começar? Ok, é só o que você precisa. Sabe por quê? Porque tudo que você tem e tudo que você vai ter sempre, o resto da sua vida, é um eterno momento chamado agora. Você não tem daqui a 15 minutos, você não tem amanhã, você não tem semana seguinte, você não tem o mês que vem, você não tem o ano que vem, você não tem daqui a 10 anos. Você vai ter sempre um eterno momento chamado agora. Se você consegue ter coragem agora, você vai ter sempre. Porque você vai começar, você vai ver a base, você vai ver tudo que você precisa fazer, você começa a aprender, você começa a estudar o que você precisa fazer, se houver estudo a ser feito, você começa a arranjar as ferramentas, os recursos que você precisa, aí dali você vê outros recursos, outras coisas, você começa a adaptar, a parar a aresta, você começa a se inteirar mais. Você só tem controle sobre você mesmo, você nunca vai ter controle sobre os outros. Sobre as situações, muitas vezes. Você até tem, né? Um controle sobre algumas coisas que você pode fazer com que aconteça, você pode, né, trabalhar. Agora, o que vai acontecer, outras coisas que surgem no caminho, pessoas, enfim, nada disso você tem controle. Agora, você tem controle sobre você mesmo. Sobre como você vai se comunicar. Com você, né, sua comunicação interna e a sua comunicação externa, como o que você vai fazer, como que você vai agir, né? Como é que você vai interpretar as coisas, qual é a percepção que você vai ter, se vai ser positiva ou não. Tudo isso você tem controle, você vai continuar, né? Então, eu acho que a coragem é feita, como tudo, é feita de pedaços. Paciência para aprender o que é necessário, para desenvolver habilidades necessárias para você aumentar a sua coragem, persistência, enfim, um trabalho mental, muitas vezes espiritual, dependendo da pessoa. Enfim, a coragem é composta de várias coisas. Então, coragem você cria. Você pega a paciência, pega a persistência, pega um respirar fundo, muitas vezes, joga ali, pega uma compreensão a mais, pega uma habilidade e vai fazendo. Quando você vê, você tem uma coragem prontinha para você sair do forno para aquela situação. Para uma situação completamente diferente, que exija outro tipo de coragem, você vai ter que criar também. Sinto muito. Não há. A vida é assim, a vida é feita de desafios, né? As pessoas querem garantias, querem segurança na vida. Sinto muito, não tem. A única garantia é que a gente vai morrer um dia. Isso eu posso garantir. Mas de resto não tem. A garantia é: se divirta. Eu gosto de dizer que a vida tem que ser igual rafting. Rafting, como é que é? Aquele bote na corredeira que você vai remando, né? Então como é que funciona? Você pega, você entra no bote, você bota um capacete, né, protetor, colete salva-vidas, seu remo, entrou no bote, uma perna para o lado de dentro, outra perna para o lado de fora, e aí começa na corredeira mais devagar, né, com o início da corredeira, e tem o instrutor ali dizendo rema para a direita, rema para a esquerda, volta, faz, porque você vai, a corredeira começa a ficar mais forte, e aí você vai, desvia de pedra,
Aí você vai desviar de tronco e tá remando. E na adrenalina, você pode cair ali, eles até te orientam, se você cair, segura no colete, bota as pernas para frente, porque se você bater numa pedra, você não se machuca, né? Ou não se machuca tanto. Então tem os riscos. Mas você tá ali, se divertindo pra caramba, e desvia de pedra. Aí tem uma queda d'água, você cai ali naquela queda d'água e todo mundo grita e se diverte, e tá remando, e tem os riscos. Continua o perigo ali da corredeira. E o rio cada vez mais forte. E aí você chega no final da corredeira, você levanta o remo e grita uhul, porque se divertiu muito durante aquele trajeto. Né? A vida tem que ser assim, tem que ser igual rafting. Você tem que se divertir muito durante o trajeto dela. No final da tua vida, você tem que levantar o teu remo e gritar uhul. Porque você se divertiu com aquilo, senão não tem sentido. Né? Você correu risco, mas você se divertiu. Você conseguiu desviar das pedras, é a mesma coisa. Os problemas são situações. É você saber que você vai fazer sempre o seu melhor. Jamais se culpar por ter cometido erros, qualquer coisa, porque todo mundo comete erros e se culpar também atrapalha um pouco, tira um pouco a sua coragem às vezes de fazer alguma coisa, porque você está se sentindo culpado. Né? A culpa não te leva a nada. Né? Não pode ser aquela coisa, nossa, olha o que eu fiz, meu Deus, e ficar nessa. Tem que ser, olha o que eu fiz. Agora já sei o que não fazer, agora já sei como ir, para que lado eu vou. Vou dar uma acertada. Né? Se tiver que se desculpar com alguém, se desculpa. Se tiver que consertar um erro, conserte. Mas sempre indo para frente, sempre indo na direção daquilo que você quer. Essa é a verdadeira coragem, se dispor a viver. Porque ficar parado, escondido, sem fazer nada, deixando a vida passar, tem o menor sentido, isso não é vida. A vida acontece lá fora. A vida está acontecendo enquanto você está pensando que você não consegue, que está muito difícil, que, nossa, que os outros é que são felizes, os outros é que tem isso, você não tem nada, e você não consegue. A vida está acontecendo enquanto isso. E eu não estou dizendo que você vai conseguir tudo que você quer, mas pelo menos se diverte tentando. Porque coisas vão acontecer. Porque você vai conseguir várias coisas. Você quer fazer vou dar um exemplo, fazer um rapel, você nunca fez. Hoje está na moda fazer trilha, rapel, você tem lá um instrutor, você nunca fez, você vai te ensinar a botar o pé, como bota a corda, como segura, como você desce. Vai te dar medo? Vai. Daqui a pouco você desceu o primeiro, você viu, opa, corda segura, né? Tô bem, tô com o instrutor do lado, tô com uma corda boa, forte, me segura. Vou soltar mais um pouco. Solta. Daqui a pouco você vai descer, você vai querer fazer de novo, e aquilo fica fácil. É simples. E eu estou falando, é simples assim. É o quanto você se dispõe a realizar qualquer coisa. Como é que você analisa riscos? Você vê, de novo, quais são as habilidades que você tem? Seja sincero com você mesmo, tem que ser verdadeiro com você mesmo, porque a gente pode enganar todo mundo, mas nós não conseguimos nos enganar. Então a gente tem que saber exatamente a habilidade que a gente tem. Se a gente não tiver certeza se a gente tem realmente, a gente arranja um jeito de medir. Fala com alguém que conhece, que é especialista no assunto. Dá teu jeito. E aí você adquire as habilidades que precisa. Você começa devagar. Você começa dando o primeiro passo. Dá o segundo. Dá o terceiro. Vai desenvolvendo paciência. Vai desenvolvendo resiliência, persistência. E com isso formando a coragem que você necessita. A coragem que tanto se fala, né? Para realizar as coisas. E eu acredito que a maioria das pessoas tem coragem, sim. Você precisa de coragem para sair de casa, para ir para o trabalho, para realizar tarefas, para educar um filho, é só você para viajar, para enfrentar um trabalho novo, para dizer não para alguém às vezes, para enfrentar uma doença. Todo mundo tem coragem. Eu garanto que você já foi coragem para outras pessoas. Avaliação de risco em relação ao ambiente, né? Quais são as ameaças externas que você tem que possam te atrapalhar? Quais são as fraquezas internas suas que podem te atrapalhar? E aí, se você tem alguma fraqueza interna, alguma ameaça externa, como é que você pode diminuir o impacto dessas coisas? Escreve.
O que você pode fazer? Quais são as minhas forças? É isso, eu posso fazer isso, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho isso, tenho aquilo outro, essa habilidade, ok. Quais são as suas fraquezas? Às vezes eu procrastino, às vezes eu tenho medo, às vezes eu tenho isso, ok. Quais são as ameaças externas? Eu tenho um concorrente, eu tenho isso, eu preciso de fazer uma pesquisa de mercado, eu tenho, não sei. Mas você começa a trazer soluções para aquilo. Como é que eu faço para diminuir o impacto das minhas fraquezas e das ameaças externas? E aí você começa a avaliar realmente, vale a pena agora? Também você não precisa fazer uma coisa que você disse que vai fazer e falou para todo mundo, e agora você não pode desistir, e aí não existe isso na vida. Na vida tem duas coisas só, aquilo que serve para você e aquilo que não te serve. Então não adianta você dar murro em ponta de faca só porque você disse que ia fazer e quando você não quer mais. Tudo na vida você vai ter um aprendizado. Você vai começar a realizar alguma coisa, pode ser que no meio do caminho você descubra que não é aquilo que você quer. Não é por isso que você disse que ia fazer e eu vou fazer. Não. Porque vão dizer que eu nunca termino nada. Não. É verdade, você nunca termina nada? Você está desistindo porque você não consegue terminar realmente as coisas? Você tem medo ou está desistindo porque você viu que aquilo não serve para você? Você tem que se conhecer. Seja honesto com você mesmo. Qual é a importância que tem você realizar determinada coisa? Né? De novo, a dor de você não realizar aquela coisa tem que ser maior do que a dor de tudo que você vai ter que fazer para poder realizar. Do preço que você vai ter que pagar. E quando você se prepara, essa dor diminui muito de pagar o preço. Porque você está se preparando. Né? De novo, vamos voltar às artes marciais. É como se eu quisesse lutar para valer, mas só treinasse uma técnica suave, aprendesse a técnica sem nenhum encontro, sem nenhum fortalecimento, sem fortalecer meus braços, minhas pernas, para as defesas, para o impacto, para o soco, e aí saio dali e vou lutar para valer. O que vai acontecer? Com alguém forte, com alguém que está preparado e que luta para valer. Eu vou perder, eu vou me machucar. Eu posso me machucar seriamente, eu posso quebrar um braço, uma perna, costela, né? Nariz, boca, dentes, enfim, eu posso me quebrar todo, machucar todo, seriamente machucado. Aí sim eu vou machucar seriamente. Agora, se eu me preparo dentro do meu treinamento, fortalecendo os ossos, fortalecendo a musculatura, com exercício físico próprio para isso, com treinamento técnico, e aí fazendo sparring, que é a luta com outro oponente, mais suave, mas é uma luta, depois uma luta mais forte. Se eu me preparo tecnicamente para aquele nível de luta que eu vou ter, de estresse físico, mental, quando eu for lutar, o que vai acontecer? Vou me machucar? Posso me machucar, mas infinitamente menos do que se eu não tivesse feito esse treinamento. A relação com a vida é a mesma coisa. Se eu vou montar uma loja de roupas e eu não entendo nada de roupa, eu não entendo nada de estoque, eu não entendo nada de contabilidade, eu não entendo nada de gerência, de pessoas, eu não entendo nada de vendas, eu vou fracassar. A tendência é eu fracassar. Agora, se eu me preparo antes, se eu vou até o Sebrae, por exemplo, sem fazer propaganda aqui, mas vou até o Sebrae, me preparo, vejo o que eu preciso para abrir uma loja, quais são os impostos que eu pago, faço um treinamento de vendas, começo a entender de moda, faço um treinamento de moda, de compra. Hoje tem curso para comprador, faço um curso de comprador, para saber como comprar, por que comprar, que época comprar, o que comprar em cada época, a moda de outono, disso, daquilo. Aí eu sim, depois de tudo isso, eu abro uma loja e posso ter sucesso. Então, eu tive que uma preparação. Então, essa é a preparação para você poder realizar alguma coisa. Essa é a análise de risco que você tem que fazer para qualquer coisa. Eu tenho dinheiro necessário para me manter até isso que eu quero fazer dar certo? Eu tenho os recursos necessários? Eu tenho inteligência necessária? Inteligência é outra coisa que se aprende. Não é o cara é inteligente, fantástico, parece que a pessoa sabe tudo. Não é. Você é inteligente para alguma coisa. Você conhece a inteligência se aprende para qualquer coisa. Inteligência se aprende. Então,
O que você precisa aprender? Você já sabe, não sabe? Está disposto a aprender? Tudo isso é avaliação de riscos. Você está disposto a fazer tudo que é necessário? A trabalhar muito, às vezes, dormir pouco? Convívio da família? Depende do que você vai fazer. Aí você diz, não, eu não estou disposto a ficar sem o convívio da minha família. Ok, então, ao invés de você conseguir o que você quer em 1 ano, você está disposto a esticar um pouco mais, vai conseguir em 2? Vai fazer mais devagar? É possível fazer mais devagar e conseguir aquilo que você quer? Começar devagar? Ou você vai ser atropelado pela concorrência se você começar muito devagar? Tudo isso você vai analisar. Tudo isso você vai perceber. Como? Se informando. Você tem informação hoje na palma da sua mão com o seu celular. Como fazer isso, como fazer... Qualquer coisa tem no YouTube, tem no Google. E se aquilo não te satisfizer, você tem biblioteca, você tem pessoas, vai procurar, vai modelar essas pessoas, vai ver o que elas fizeram. Isso é adquirir coragem, isso é avaliar riscos, isso é lidar com o medo, isso é empreender e ter ação para empreender. Então, como eu disse, divirta-se com a sua vida. Arranje um jeito de se divertir com tudo que você pretende fazer. Viva num rafting, cheio de desafios, mas muito divertido. Os Cherokees, os índios americanos, têm um ditado que é o seguinte, que eles dizem o seguinte: quando você nasceu, você chorou e o mundo se alegrou. Viva uma vida que quando você morra, o mundo chore e você se alegre. Então é isso. Um abraço.